Maravilha. Agora vamos falar do TPC, né? Vamos falar a respeito do Márcio, TPC essa informação é interessante a gente bater um papo, porque, assim, semana passada, pode deixar esse. Esse aí é o gráfico dos estudantes. Semana passada o IBGE publicou o censo do país, né? E a gente chegou, acho que, a discutir aqui que a gente esperava que a população seria maior, na verdade acabou ficando menor e tal. Então eu separei os dados das cidades da região. E como eu sempre faço, eu coloco a cidade da Baixada Santista e acrescento Pedro de Toledo, que eu acho isso interessante. E aí, Maria Clara, vê se você consegue colocar o outro quadro, que é o quadro da populacional. Esse aí é só das escolas da cidade de Cubatão. O quadro... Tá aí contigo? Tá? Porque não, esse é do eleitorado, é um outro. Mais um. É que é muita informação, por isso que seria interessante a gente fazer esse aí. Esse é o quadro que eu acho que demanda diversas interpretações. E veja, vou falar de Cubatão, né? Que Cubatão perdeu população e a grande mídia divulgou como percentual. Eu não, coloquei os números, até o Márcio já tinha falado que prefere ver os números, que aquilo dá uma ênfase melhor em número de pessoas. Se você fizer a comparação entre 2010 e 2022, Cubatão perdeu lá 6.249 moradores, vamos assim dizer, né? População. É que eu tô longe da tela, eu não vou conseguir enxergar. 49? 6.249. Mas se você ver as outras cidades, por exemplo, ó, abaixo dele tá Guarujá, perdeu metade. 1.792 e São Vicente perdeu 2.601. O IBGE fez esse levantamento, essa comparação entre 2010 e 2022, porque 2010 foi o último censo deles, né? Sim. Mas todo ano eles fazem, a cada um período de ano, eles fazem a contagem populacional. Projeção. Não, mas eles fazem contagem populacional, que são esses dados aí, ó. Por isso que eu tenho desde 96. Então, se você fizer um comparativo, ó, desde 96 para hoje, que é aquele primeiro quadrinho na direita vermelho, todas as cidades cresceram, todas, sem exceção. Todas tiveram aumento populacional. Claro que tem que destacar Praia Grande. Ela sozinha teve 199 mil. E a soma das outras cidades dá 300 e pouquinho, que eu fiz a soma, eu só não coloquei aí. Então mostra como Praia Grande se desenvolveu. Quando você faz o comparativo de 2010 para cá, foi aquilo que foi divulgado na grande mídia. Você vai ver que a diferença, né, é pouquinha. Agora, Márcio, as pessoas esqueceram do advento do Covid. O Covid aconteceu em 2020. Então eu fiz o comparativo de 2017 para 2022. Olha como o número diminui. Como o número aumenta. Tá vendo? Ó? Cubatão perdeu 16 mil. Guarujá perdeu 27 mil. Lá embaixo, Santos e São Vicente. Perdeu quanto, Santos? Santos perdeu 16 mil e São Vicente perdeu 30 mil. Mas você está atribuindo esses números ao Covid? Não ao Covid. Eu estou dizendo que no período de 2017 e 2022, nós tivemos uma doença. Uma pandemia. Uma pandemia que, além de causar mortes, ela também acabou causando uma debandada. Pessoas saíram de locais que tinham muita população e foram morar em cidades com menos população. Então, tanto é isso... Houve um movimento de migração. De migração, porque foram procurar cidades menos movimentadas. Tanto é que Cubatão e Itanhaém, pela primeira vez, Itanhaém tem mais gente que Cubatão. Olha lá o total, ó. Dá 5 pessoas a mais. Certo, então houve essa migração. Isso é um do análise... Isso é uma análise, Márcio. Olhando esse número, você vai ver milhares, cada um levou para um lado, entendeu? Me chamou a atenção a questão das escolas. Por quê? Porque quando a gente fala na redução de número de habitantes, a gente fala na redução de uma forma completa. Você reduz o número de habitantes, ou então você avança pouco, né? Porque você reduziu perante a uma amostragem anterior. Mas de 95 até o momento você cresceu. Só que existia-se um número de alunos na rede, 23 mil, não sei quanto. Agora se fala em 16 mil. Tem uns números aí. Em 16 mil. Quando se fala em 16 mil, eu estou falando de alunos. Se eu tenho 112 mil
habitantes. Se eu tenho 16 mil só aí alunos, eu vou ter em torno, então, de menos uma população que vai estar dentro da... E eu estou falando só da rede municipal. Isso. Eu não estou falando da rede estadual. Se eu somarmos rede estadual e tudo mais, vai dar em torno de 20 mil que não votam ainda. E aí eu vou ter uma redução no colégio eleitoral do município, no número de eleitores. E isso tudo impacta numa eleição, num processo eleitoral, numa análise do processo eleitoral. Né? Quer dizer, toda uma composição, fundo de participação na educação, a questão da reestruturação do número de escolas, como você vai fazer para atender essa rede de 16 mil, uma recomposição dentro da estrutura da Secretaria de Educação, dentro da estrutura da Secretaria de Saúde, como você vai fazer, já que se você tem um número populacional e você tem que entender o que é a sua per capita e a aplicabilidade do seu recurso orçamentário diante dessa realidade populacional. André, quer dizer, quando se fala no censo, as pessoas só lembram do número de habitantes, mas parece que não faz um paralelo com a aplicabilidade do município. Você está dos números nas escolas e ver essa leitura de... Exatamente, se você quiser tem aí os números do município. Eu peguei daquele site do QEDU, que é um portal que é alimentado pelos municípios. Você comentou certa vez sobre o número de residências do município. Também está aí. O número de residências do município e o número que equivale ao IPTU. Quantas pagam o IPTU? Também está aí. Há uma diferenciação, está nesses quadros aqui? Não está no quadro porque é o seguinte, tá na matéria. Aí quem quiser acessar, entra lá no TPC. A gente fez uma matéria específica que tem muita informação, Márcio, mas muita. Então, eu queria, se ela puder abrir o TPC. Se ela puder abrir, porque aí eu tive acesso também aos dados da prefeitura e nós temos aproximadamente 30 mil lançamentos de IPTU. 30 mil, dentro territorial e predial, para uma população de 112 mil. Certo. Tá? Então a gente já vê que há um déficit aí. Tem mais gente do que habitação. Tem mais gente que habitação. E também tem, assim, não é um imóvel por pessoa. Então esse número, põe desce, por favor, Maria Clara. Lá pro final da matéria. Não está conseguindo? Pode ir pro final, gente. Quem quiser acessar, todos esses quadros estão lá. Tá bem legal mesmo, recomendo, tem conteúdo pra caramba. Eu separei a questão dos alunos. Agora não, sobe um pouquinho, mais um pouquinho, só um pouquinho. Aí, na questão dos imóveis. Olha lá, você tá vendo? Você tem 30.518 imóveis. 29.035 prediais e 1.483 territoriais. Né? Não dá para fazer uma conta direta, pegar 112 mil habitantes e dividir por 30 mil, porque nós estaríamos considerando que cada um tem um imóvel. E não é assim. Não é assim, funciona. Tá? Uma mesma pessoa pode ter mais do que um imóvel no nome. E segundo, no mesmo terreno pode haver mais de um morador. Exatamente, não, ou mais de um lançamento. Aquelas casas que tinha muito, né? A edícula no fundo. Tem aqueles imóveis que parecem cortiços e que tem vários lançamentos. Então, essa equalização fica difícil. Não dá para você fazer uma relação direta. Certo. Mas eu sei que temos 30 mil imóveis cadastrados e matrículas do registro de imóveis chegou a 20 mil agora. Entendeu? Matrículas do imóvel, aí sim você pode dizer que são imóveis de proprietários. De 112 mil moradores e só temos 20 mil imóveis matriculadas. Nessa conta não entra as áreas que estão em vulnerabilidade social. Eu estou falando da Vila Esperança, Vila dos Pescadores, a parte velha da Ilha Caraguatá, da Vila São José, uma parte da Ilha Caraguatá, entendeu? Vila Noel, Mantiqueira, as cotas também não entram, porque lá apesar de ser gerido pelo governo do estado, estão dentro do município, mas os imóveis não são tributados, né? Não se tem IPTU. Aí você acrescenta isso, água fria, pilões, a Fabril não conta, porque a Fabril é uma área privada, né? Mas também não tem mais moradores na Vila Fabril, mas sim nos arredores. Mas na Vila Fabril não tem. E
a área industrial, nós perdemos praticamente tudo. Os bairros que existiam, que era Vila Paris e Jardim São Marcos. Jardim São Marcos não tem mais morador, e a Vila Paris foi transferida para o Jardim Nova República. E nós comentamos a respeito, que muita gente da Vila Paris foi para a área continental de São Vicente. Entendeu? Então são migrações populacionais que precisam ser estudadas ao longo de 30, 40 anos. Não dá para fazer essa análise como foi feito, pegar os últimos 10 anos e jogar os números. Entendeu? É preciso observar com muita Por isso que eu fui buscar eu fui buscar o número mais longe que eu tinha, de 96 para cá. Todas as cidades aumentaram. Quando você vai para 2010, algumas cidades tiveram perdas pequenas. E Cubatão acabou liderando como a que mais perdeu, de 2010 para cá. Mas quando você diminui a régua de 2017 para 2022, você percebe que houve uma movimentação muito maior. Então, tudo isso tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com família, tem a ver com as situações que envolvem todo um conglomerado aí de movimentação financeira, de possibilidade de emprego, composição de arte. Isso está nesse bojo, essa análise. Exatamente, Márcio. E para se pensar uma cidade, você tem que pensar ela ao longo de 30 anos, né? No mínimo 30 anos, para fazer projetos. Vou lembrar aqui que as estruturas existentes no país, no município e também no país, elas remontam muitas vezes de estruturas projetadas há mais de 40 anos. Bem mais observado. de 40 anos. Os colégios mais antigos das cidades, a gente pode observar que foram projetos que vêm de muitos anos. E isso tudo faz parte do planejamento. Sim. Planejar é isto. Né? Planejar é isto. Então, base nesses dados, você pode começar a desenvolver um planejamento para a cidade. Observar onde é que você quer. Não para amanhã. Não. É para você precisa entender. Você precisa entender para onde migrou essa população, né? Durante a pandemia, a maioria procurou locais ermos, né? Locais que... Só que esse local, entre aspas, ermo, agora ela tem um outro problema para enfrentar. Ela tinha um dimensionamento do seu sistema público de saúde e educação baseado naquela população. Depois da pandemia, aumentou. Então ela tem que ver o que vai ter que ser. Pedro de Toledo, eu gosto de colocar a cidade, porque apesar dela ter números menores... facilita muito você compreender, né? Entendeu? Porque os números são menores. Então você, peraí, caramba, Pedro Toledo só tinha 8 mil moradores, agora tem 14. São 4 mil a mais. Como é que isso funciona na rede municipal de saúde, na educação, na segurança pública, no transporte? Exato. Como isso é refletido nesses aspectos? Por isso, quem estiver em casa, acessa lá o portal, eu disponibilizei os quadros, tá? Você vai encontrar o populacional, o de eleitores e dos alunos. Aí eu separei total alunos, tanto da rede pública quanto privada, e coloquei a rede municipal e estadual. E tem lá na parte dos alunos legais que você tem os anos, creche, anos iniciais, fundamental, o EJA e a educação especial. Marta, eu vou fazer a última observação com relação à educação especial. Se você olhar no quadro lá, você vai perceber que o número de alunos matriculados na educação especial aumentou. Ponto. Aí eu te pergunto, isso é bom ou isso é ruim? Do ponto de vista de educação, isso é bom, porque em tese está conseguindo abarcar mais crianças conseguindo fazer a inclusão. A inclusão. Mas do ponto de vista de saúde, será que não tem nada nessa cidade que está fazendo com que as nossas crianças tenham mais necessidades especiais? Há de se observar essa questão dentro, é uma pesquisa a ser feita e apontamento. Exatamente, né? Que é o que você reflete em qualidade de vida. O que eu chamo a atenção também, aproveitando essa sua observação, é que as crianças com necessidades especiais, elas aparecem, né, como números apenas durante o período em que estão no sistema educacional. Perfeito. Depois que elas saem do sistema educacional, parece que não existem mais. Eu fico muito triste em observar essa constatação, né? E a gente sabe que uma criança necessitada de uma inclusão, você tem que trabalhar isso, porque vai ser um adulto que necessita de se manter incluído, né? E como fazemos isso? De que forma tratamos isso? Então são números, mas são números que refletem muitas vezes
a forma com que a sociedade age, como o poder público trabalha com as reais demandas e necessidades do ser. Asfalto, calçada, educação, saúde e emprego. Não é para que você está dando isso para a pessoa, você vai possibilitar ao ser humano que, tendo acesso a tudo isso, ele possa cada vez estar melhor na sua qualidade de vida. Perfeito. É isso que é nosso. Não é você manter aquele indivíduo naquele núcleo, e sim você mostrar àquele indivíduo que o destino dele é o mundo, onde ele quiser, quando ele tem as ferramentas necessárias para melhorar cada vez mais e se instruir cada vez melhor. Essa é a grande responsabilidade. É a grande responsabilidade. Eu tenho uma amiga que uma vez me falou isso, se eu não me engano ela tem 2 filhos, né, que precisam que passam por acompanhamento. E esse assunto mexe muito com ela. Claro, ela vive na pele e sabe como é que é. Um é de grau altíssimo e o outro é mais moderado. E ela falou pra mim uma coisa que eu nunca esqueci. Falou, André, quanto mais você cuidar deles no período da formação, esse é um ser humano, é um cidadão que o Estado vai ter que cuidar menos dele. Ele, ao invés dele ser um peso, né, de certa forma um peso para a sociedade cuidar, ele vai ser um cidadão produtivo, mesmo com as limitações dele que ele tem devido à patologia. Mas se você cuidar o quanto antes você cuida, a perspectiva de melhor convívio social é muito maior. Márcio, nós temos problemas na hora de identificar qual é o grau, no caso de autismo, né? Tem o autismo, tem o TDAH. Então, você tem dificuldade de identificar. Às vezes, a família não tem preparo para isso, né? Acha que pelo fato do filho ser quietinho, é da natureza dele ser quietinho, né? E outros têm dificuldade de aceitar. Então especialistas dizem que quanto antes você conseguir identificar, quanto antes você começa o tratamento e os resultados serão muito melhores, né?